Oi, boa noite, está no ar pela TV Pantanal, canal 22, Rede TV. TV Pantanal, uma empresa emissora do grupo Gazeta de Comunicação, direção-geral, João Dorileu Leal. Estamos aqui, a postos, ao vivo, para mais um programa Opinião. Satisfação enorme em estar aqui com você mais uma vez, não é? E isso vem se repetindo ao longo dos tempos. Eu gosto de falar isso porque eu quero fazer sempre alusão ao nosso aniversário do programa Opinião, que agora, em 27 de abril, o programa Opinião aí completando 3 anos ao vivo, sempre de segunda a sexta com você aqui. Como vai? Vai bem? Eu espero que você sim, espero que a resposta seja positiva, daí para melhor. A gente está se esforçando aqui ao máximo para tornar o seu dia, o seu fim de dia, muito melhor no sentido da informação, sabe como é que é? Informação diretamente extraída da fonte, porque aqui sempre tem um entrevistado, uma entrevistada, que a gente possa estar sempre esmiuçando alguns assuntos que lhe digam respeito. Então, aliás, a propósito de hoje, já está chegando aqui a delegada de polícia, da Polícia Judiciária Civil, a Judá Maali Marcondes, com quem a gente vai estar conversando aqui sobre, especialmente, os adolescentes aqui no estado de Mato Grosso, em função até dessas polêmicas que tem havido, por conta das ameaças nas escolas, por aí vai. Vamos conversar sobre isso e muito mais com a nossa convidada, que já estará a postos com a gente aqui. Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Aliás, Paulo, hoje faz aniversário o doutor João Antônio Neto, um poeta brilhante, 103 anos de idade. Beleza a idade, hein? Eita, 103. Ele tem livros, né? Tem. É um poeta fantástico. Professor João Antônio Neto, escritor, centenário, não é? Já passou dos 100. Parabéns, viu, com louvor pela passagem, comemoração do seu 103º aniversário. Não é para poucos, né? Não, olha, então, não. É muito bonito, a idade é muito bonita. Tá lúcido, 103 né? anos. Lúcido, tranquilo, Ei. Conversa bem. Olha, é Está muito escrevendo bonito. ainda, né? Mas um pouco lento, mas Mas aí a cabeça não para de funcionar, né? Professor, então, João Antônio Neto, parabéns aí pela passagem do seu aniversário. Eu ia falar de mais uma primavera, mas de mais um outono, né? Estamos em outono, não estamos em outono? Outono. Então, que essa data, olha só o que eu vou falar aqui, que eu desejo do fundo do meu coração que essa data se repita por muitas e muitas e muitas e muitas outras ocasiões, para que a gente possa ter muito mais o sabor da sua presença. Valeu? Da sua companhia. E que sempre lúcido, escrevendo, dando pitaco, não é, conversando, ficando com raiva de vez em quando de algumas coisas que acontecem aí, porque indignação faz parte do ser humano. Então, parabéns aí. Chegar a 103 anos, menino, imagina eu lá com 103 anos, lúcido, aqui apresentando o programa Opinião, imaginou? E o Lorenberg também. Que beleza, hein? Lorenberg, eu com 103, o Lorenberg com 104, porque ele é só um ano mais velho que eu. Não parece, mas parece que somos mais... Então, olha só, o Opinião daqui a pouco vai abordar essas questões aí. Eu queria até que a Caroline ficasse atenta lá, porque ela pode estar chegando, nossa querida convidada desta noite, falar sobre essa questão. As pessoas pensam que deu uma aquietada, significa que não esteja acontecendo esse tipo de crime, né? Porque, afinal de contas, quando você provoca o pânico, você está causando crime. E não é só criança, não é só adolescente, tem marmanjão aí que está envolvido nisso aí, né? Propagandeando o pânico. E a gente vai estar falando sobre isso com a nossa caríssima delegada aqui nesta noite de quarta-feira, dia 19 de
abril. É hoje, quarta-feira, 19 de abril. Lorenberg, antes de começarmos então, de abordarmos o assunto de hoje, que é com a nossa entrevistada, eu quero abordar contigo um tema aqui, rapaz, olha só. O governo Lula fez 100 dias, tô na cabeça do seu João Antônio aqui, fez 100 dias, nem deu de deixar, Lula 100 anos. Olha só, o que aconteceu lá no 8 de janeiro, eu, Paulo, imagino que você, Lorenberg, ali tem um Gersinho, todo mundo aqui, a gente tem expectativa de que venha às claras o que aconteceu lá de fato. Mas de fato, vamos politizar isso não, porque se politizar, nego esconde câmera, esconde o que aconteceu, esconde se foi isso, se foi aquilo, se foi bolsonarista, se foi infiltrado. Quem quer que seja, na minha opinião, tem que vir à tona, tem que se apurar. Ah, Paulo, mas já tem o Ministério Público, tem a PF, tem a ministra... Quanto mais gente apurando para trazer luz a isso aí, melhor, na minha opinião. Por que essa demora toda? Por que esse negócio de protelar tanto assim? Por que o Pacheco não tem essa vontade de fazer o negócio acontecer? Por que a base governista, no começo era uma coisa, agora já mudou de ideia? Eu não estou entendendo esse medo. Está com medinho de quê? Queria que desse sua opinião. Não, Paulo, eu concordo com você. Veja, amigos, todos nós, brasileiros, ou que não seja brasileiro, mas que more aqui há muito tempo no Brasil, nós temos a nossa indignação. Ficamos indignados, ficamos revoltados, ficamos chateados com determinadas coisas, determinados erros, determinadas falhas. Mas ao ponto de agredir o patrimônio público, aí já passa de qualquer limite. Aquela cena de 8 de janeiro jamais vai sair da memória de nenhum brasileiro. Jamais. É algo inadmissível. A Polícia Federal já está adiantada com as investigações, o Ministério Público já está adiantado, tem tudo para trazer solução. Houve um pedido, aliás, 2 pedidos. Um no Senado, um pedido de uma CPI para investigar, e um pedido, aliás, no Senado, o pedido foi da senadora Soraya, que foi candidata à presidência da República pela União Brasil. Ela é de Campo Grande. Ela pediu uma CPI no Senado e também teve um pedido de uma CPI na Câmara e um outro pedido de uma CPI mista. Curiosamente, amigos, não é a questão da Soraya, o autor do pedido da CPI mista é um dos investigados pela questão antidemocrática. E aí eu fico me perguntando, aí, como que alguém que está sendo investigado pode ser alguém que vai investigar? Ninguém investiga a si mesmo. Ninguém investiga a si mesmo. Então, é bom a gente abrir esse pequeno parênteses para observarmos isso. Não tem sentido, aliás, para ele tem, porque ao investigar a si mesmo, nunca ele vai trazer o nome dele à baila. Então, é preciso investigar? Sim. Menos não deva colocar e incluir pessoas envolvidas em situação que agride a democracia e que está sendo investigado. Outros nomes, menos essas pessoas. Por outro lado, amigos, aliás, Paulo, hoje, se não me falha a memória, hoje, senadores, capitaneado pelo senador Randolph, que é um dos líderes do governo, é o líder do governo Lula no Congresso Nacional, ele já pediu que haja, sim, a instalação da CPI. Aliás, o governo todo já está defendendo a ideia de que haja a CPI, de que tenha a abertura da CPI. O próprio Randolph, eu vi a fala do Randolph falando exatamente isso. Pode conduzir aqui a caríssima, tudo bem,
Obrigado. E assim me puxou a orelha ali. Falei, calma, Paulo, estou providenciando aqui. Nossa caríssima convidada já chegou aqui ao estúdio, estamos só ajustando tecnicamente aqui. Você viu? E assim ficou bravo comigo ali. Falei, calma, rapaz. Ele me xingou ali, falou um monte de palavrão ali, só que pena que não apareceu aqui no ar. Tô brincando. O Gersinho não fala palavrão de jeito nenhum. Lorenberg, eu discordo de você aí nessas questões Eu discordo, mas discordo com veemência nisso aí que vem de Randolfo Rodrigues. Primeiro que não é CPI, é CPMI que nós estamos esperando. Nós, que eu falo, a maioria do povo brasileiro. É Congresso como um todo, Câmara e Senado. O Randolfo Rodrigues, se ele disse isso, eu não vi, você está dizendo, eu confio em você. Ele deu. Se ele falou isso, ele está dizendo o seguinte, de forma estratégica, por algum motivo que ele não dá ponto sem nó. O fato é que ele tem repetidamente dito que não é aquilo que está reverberado Lula e sua base, dizendo que não é mais necessária, que não sei o quê, e usando uma série de desculpas. E outra coisa, se o cara propositor, o cara que propôs a CPI ou CPMI, se ele tiver realmente sendo for um dos investigados, o que faz? Arranja-se ali uma forma de deixá-lo fora do processo. Isso também não é argumento para que não se instale, ainda mais hoje, com todo mundo com esse negócio de 24 horas ligados na internet, transmissão ao vivo. Então, em tempos digitais, impossível acontecer qualquer tipo de situação que tolha, que venha ofuscar aí a possibilidade de uma CPMI, não é? Então, que venha, seja quem for. Se foi o Lorenberg que estava lá soltando foguete, botando fogo no povo lá, prenda. A gente vai sentir falta dele aqui. Mas que prenda. Agora, para acabar essa moagem, esse lenga-lenga aí, que ninguém aguenta mais, né? Olha só. Quem vai deixar de moagem e lenga-lenga sou eu, porque está aqui a postos conosco, né? Ela se perdeu para achar que eu mandei a localização, mas é difícil, que tem 5 TVs próximas, né? Nossa caríssima Judá, delegada de polícia, ela é uma das responsáveis por esse trabalho. Como sempre, não é? A nossa PJC vem trabalhando muito arduamente em torno de todos os tipos de crime, nessa questão do menor. Agora, a questão da juventude, do jovem, agora está eu não chamo em moda, mas agora faz tempo que não se falava tanto, não é? Por conta dessa onda aí que vem assolando as escolas. E ela está aqui em função disso. Obrigado, viu? Por se perder aí, mas enfim, por insistir em achar aqui. Eu já vou lhe perguntando, menino, olha só. Aliás, a Judá, falei, é certo Judá mesmo, né? Exatamente. Você me explica a origem desse nome aí. Ela é delegada há 11 anos, já esteve aí à frente, com essa carinha de novinha aí, menino, olha só, já esteve à frente aí da Delegacia da Mulher, lá em Cáceres, atuou aí fortemente por lá, né? O objetivo de encorajar as mulheres a buscarem os seus direitos, além, é claro, de ser a responsável por punir os agressores com agilidade e também responsabilidade nas investigações. Ela está atualmente na delegacia, como eu disse aqui, ela está a DAE, né? DEA, Delegacia Especialidade do Adolescente. Então a gente vai falar sobre isso aqui e também esteve lá na estelionato. Se eu estiver errado, você me fala aqui, Sim, porque é estou me colocando aqui umas coisas para falar, para ler aqui, eu estou lendo aqui. Caroline vai colocando, e também em outras fraudes de Cuiabá. Essa delegacia de estelionato, ela é bastante atuante também. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. E olha só, menino, parece que o negócio deu uma amenizada, mas tem havido, pelo menos o seu colega que esteve aqui, doutor Rui Guilherme, ontem esteve aqui uma outra autoridade de polícia, só que da militar, que é o comandante lá do CR1, dando conta de que tem havido sim ainda muitas denúncias, quer dizer, a comunidade escolar está inquieta. Eu queria que a senhora dissesse aí, desse um F5 atualizada sobre o que está acontecendo hoje em relação a isso, aos olhos da DEA. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Para mim é um prazer
Eu mudei há alguns meses para aqui, para Cuiabá, e tenho essa dificuldade de me locomover nessa cidade. Eu ando por GPS, e o GPS me colocou em outra... O GPS é louco, maluco, é variado. Então, enfim, consegui chegar. E assumi a delegacia especializada. Por onde eu olho melhor aqui? Para Aquela bem grandona ali, né? Aquela Certo. enorme lá. Então, eu assumi, vai fazer um mês, a delegacia especializada do adolescente, e já recebi essas notícias todas, né, de ameaças nas escolas, e prontamente a nossa equipe da delegacia apurou todos os casos, né, que vieram a nós apuramos e percebemos que se trata de brincadeiras desses adolescentes. A maioria, né, dos casos, na verdade, todos os casos que nós apuramos se tratava de brincadeiras de adolescentes. Mas, embora eu gostei da fala da nossa diretora hoje, ela falando, né, que embora estejam brincando, pode ser brincadeira, eles estão brincando, mas a investigação da Polícia Civil é séria. Nós estamos investigando cada caso. E tivemos adolescentes apreendidos, ficaram em uma semana apreendidos, choraram muito, porque perceberam que aquelas brincadeiras que eles estavam fazendo tiveram consequências penais. E a Polícia Civil, através da nossa delegacia, né, eu que faço a fala, nós estamos indo às escolas para conscientizar os alunos para que evitem essas brincadeiras e a transmissão de fake news, né, a difusão, né, de fake news através das redes sociais. É muito importante porque aquele que difunde uma notícia falsa responde por aquilo. Eles pensam que só quem produz, mas quem difunde também responde por aquela ameaça, enfim, por aquela situação. Então, nós estamos trabalhando com afinco para desvendar todos os casos. Temos uma boa participação, na verdade, um bom trabalho da Delegacia de Crimes Informáticos, através do Dr. Rui, e todos os casos que a gente se depara, que precisamos ali apurar a autoria, né, através de pessoas que utilizam perfil falso, ele prontamente tem descoberto, né, através da sua investigação, e tem nos auxiliado também. Eu, antes de passar para o Lorenberg aqui, me norteiem aí quanto ao tempo, que eu estou mais perdido que surdo em bingo. Como é que está o negócio do tempo? Faltam 2 minutos. Tenho 2 minutos aqui para dar para o Lorenberg fazer uma pergunta assim ainda nesse bloco. Só que eu queria, antes da perguntinha dele, já posso chamar? Se é só me explicar aqui um negocinho bem rapidão aqui, só para eu chamar o intervalo comercial. Doutora, a diferença o que é a DEA e a DEDICA, a diferença de uma para outra? Explico sim. Muitas pessoas têm essa dificuldade mesmo, é uma pergunta pertinente, importante. A Delegacia do Adolescente aborda todos os crimes praticados, que a gente chama de atos infracionais praticados por adolescentes. A DEDICA aborda todas as vítimas, adolescentes e crianças. Entende? Então, estupro vítimas, né? Vítimas. Ali, a DEDICA atende as vítimas. E nós atendemos o adolescente, a gente chama de em conflito com a lei. Pode ser que a nossa vítima seja uma criança ou um adolescente, aí nós vamos atender. Então, todos os crimes, não importa, não tem exceção. Todos os crimes praticados pelo adolescente, nós apuramos. Eu de fato... Delegacia do Adolescente. Garanto que eu admito que eu também não sabia diferenciar muito uma coisa da outra, não. Mas tá aí, portanto, né? E já a gente retoma aqui o bate-papo, vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente retoma a nossa entrevista com a delegada de polícia que está aqui conosco, a Judá Maali Marcondes. Um instante só. Cá estamos de volta. Você está assistindo aqui ao programa Opinião ao Vivo. Hoje, uma quarta-feira, não é? Quarta-feira, 19 de abril de 2023. Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br.
BR. Olha só, o governador Mauro Mendes, do União Brasil, espera orientação da Procuradoria-Geral do Estado, PGE, para os próximos passos a fim de assumir de vez a gestão do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. A concessão é pleito antigo do Estado e teve decisão favorável do Tribunal de Contas da União na semana passada, com confirmação nesta quarta 19. Na avaliação do gestor, a decisão se confirma que o Estado sempre esteve certo em ficar com o parque e não o ceder para a iniciativa privada que cogita cobrar até R$100 pelo bilhete de acesso. Abre aspas. Mato Grosso Par, o MT Par, apresentou documentação completa, fomos atrás, tinha precedente do TCU, era correto o que o governo do estado estava afirmando. Agora, vou ver aí com a PGE os próximos passos para que o governo possa pegar o parque, fazer as obras e ter nele mais uma opção para potencializar o turismo na Baixada Cuiabana, fecha aspas, declarou Mauro Mendes. Outra notícia que está aí no Gazeta Digital, ainda falando de Mauro Mendes, ele anunciou o repasse de R$440 milhões para a MT Participações e Projetos, MT Par, para que possa quitar as dívidas com os bancos e assuma, então, de uma vez por todas, o controle acionário da concessionária Rota do Oeste para a retomada das obras de duplicação da BR-163 no estado. Aspas para o Mauro. Hoje eu autorizei o secretário Rogério Galo, que é outro gigante na condução desse processo, e nós já depositamos 440 milhões na conta da MT Paz para fazer a aquisição dos recursos para quitar as dívidas, no caso, né, com os bancos e ter a companhia com condição de ser feita a transferência, fecha aspas, disse durante a abertura do Norte Show na terça-feira, dia 18, lá na cidade de Sinop. Segundo o governador, com o pagamento das dívidas, caberá apenas ao Tribunal de Contas da União, o TCU, concluir a transferência, nesse caso aí, medida que deve ser concretizada nos próximos dias. Gazeta Digital, rapaz, olha só, tem essas aí, outras tantas, tem política, polícia, economia, cultura, tem esporte, tem uma série, tem notícia ufa aí no nosso Gazeta Digital. Nuremberg, parece que nunca se teve tanto dinheiro no governo do estado como agora, porque o cara está fazendo, o cara que eu falo com todo respeito, viu, governador? O cara está fazendo, está assumindo Chapada, brigando para assumir Chapada. Eu nunca via brigar para assumir filho dos outros. Agora o Mauro Mendes está brigando e está dando tudo certo. Vai dar tudo certo, ao que tudo indica também, a 163. Aí tem ferrovia que está do estado, a única, a primeira, aliás, né? Ferrovia estadual. Aí tem essa intervenção aqui também no município de Cuiabá, que tem as pegadas do governo do estado, sinal que tem dinheiro por lá sobrando, né? Paulo, mas é preciso registrar que a ferrovia estadual não tem dinheiro público. Todo é dinheiro privado. É preciso registrar isso. Então, o governo não está gastando nada com a questão da ferrovia estadual. Um segundo ponto, não está certo ainda que o Parque Nacional de Chapada virá sob o controle do Estado. Ainda não está certo. Eu acho pouco provável que isso venha a ocorrer. O Instituto Chico Mendes deve ser ouvido nessa situação e ele provavelmente deverá votar contrário. Por outro lado, é elogiável mesmo, os 400 milhões de reais do governo do estado
para cobrir dívidas com relação à BR-163. Só que tem outro detalhe, amigos telespectadores. Não podemos perder de vista que nós temos o sexto pior estado em rodovia. E são pesquisas, dados científicos que comprovam mesmo que nós temos rodovia estadual e rodovia federal, a pior rodovia, melhor dizendo, a sexta pior rodovia. Veja, amigos, olha, 92,4% que só tem uma pista. 27% de curvas não tem sinalização. De acordo com o anuário, isso? De acordo com a pesquisa muito recente do dia anuário, 9 de outubro de 2022. Mesmo assim, ainda continuo otimista. Eu continuo otimista. Eu sei que isso que ele falou aqui é muito importante e grave, né? Temos que ter... Alô, Marcelo Padeiro, está convidando o senhor para vir aqui para dar explicações sobre isso e outras questões mais. Tem muitos avanços na infraestrutura também. É só o senhor, né, aceitar o convite aqui no programa Opinião. Retomemos aqui a nossa entrevista com a nossa entrevistada desta noite, delegada de polícia, a Judá Marcondes. Doutora, nós falamos dessa... Tem havido uma participação maior da força policial nas escolas. A senhora falou de palestra. Como é que tem sido isso aí? Tem se dado? A senhora pessoalmente tem ido a escolas, conversado também. O que as crianças, no seu caso, o que os adolescentes têm argumentado, têm manifestado quanto a isso que está acontecendo agora? Olha, está sendo uma experiência muito interessante. Eu tenho ido nas escolas palestrar, eu que ministro a palestra, e eu vejo uma receptividade muito grande nos alunos. E alguns estão com receio, outros perguntam muito a respeito da segurança, enfim. Você percebeu medo, assim? Em alguns alunos, sim. Sim, né? Eles perguntam muito sobre a segurança, né? Que, na verdade, através dessas divulgações aí de fake news, né? Isso difundiu no Brasil inteiro, né? Então, todos os alunos a maioria, né? Tem esse receio de algo acontecer. Mas a gente verificou em todos os casos, se trata de brincadeiras, e eles fazem. Em algumas escolas, constatou que eles queriam que uma prova que teria em determinado dia, eles queriam suspender essa prova, enfim. Eu acredito que também para o dia 20 também tem essa tentativa de emendar um feriado, enfim. A gente não pode nós, a Polícia Civil, não leva na brincadeira. Nós investigamos todos os casos, estamos nenhuma denúncia passa batida? Não, nenhuma. A nossa inteligência, a inteligência da Polícia Civil está apurando, investigando, enfim. São vários órgãos, né? São várias, na verdade, repartições dentro da polícia que está envolvida, né? Nós paramos, praticamente, nós estamos focados nesses casos, né? É a prioridade para nós. Tem um telefone, além do conhecido 187, 197, tem, qual é o contato lá para a DEA? Eu estou estruturando essa questão do telefone, cheguei ali, estava um problema no telefone, nós estamos estruturando. Eu dou uma sugestão, então, que dentro dessa estrutura contenha um WhatsApp. Isso. Onde as pessoas possam denunciar e mandar foto, mandar, sim, não é? Sim. Mas mas temos, né, as pessoas podem denunciar, mesmo ligando no 97, pode fazer denúncia que cai na minha sala. A denúncia vem direto no mesmo dia, no mesmo momento. Na hora que chega na nossa delegacia, chega imediato. Já manda lá os Eles caras. já me avisam na hora. Eu já mando investigadores ir no local, já verifico a possibilidade, né? Que ótimo. Agilidade, então. Isso, tem. Professor. Delegado, antes de mais nada, registrar nossa alegria, mas é a alegria mesmo de tê-la aqui no nosso bate-papo. Eu vou sair um pouco fora do assunto tratado com a senhora até agora, para irmos lá para Cáceres. Sim.
Eu encontrei no site Cáceres Notícias, no dia 25 de abril de 2022, e eu peguei dessa matéria um trecho. Eu vou ler para a senhora. Com a nova estrutura da Delegacia da Mulher, a Polícia Civil conseguiu espaço para atendimento humanizado, mais amplo e arejado. A nova delegacia possibilitou o desenvolvimento de alguns projetos. Escuta, Dona de Mim, que oferece cursos profissionalizantes às mulheres vítimas de violência doméstica, projeto Resgate, tem um projeto Flor, de Dália, né? Dália, projeto Homem Moderno, fecham aspas. E aí eu tenho duas perguntas, delegada. A senhora poderia fazer um balanço dos 4 anos e meio que a senhora ficou à frente da Delegacia da Mulher? Porque antes a senhora foi coordenadora do CISC, em 2013. A senhora chegou a Mato Grosso em 2012, foi para Porto Esperidião em 2013, depois foi para Cáceres e coordenou o CISC. A primeira pergunta que eu tenho à senhora sobre a Delegacia da Mulher, a primeira pergunta é a seguinte: a senhora poderia fazer um balanço desses 4 anos e meio que esteve à frente da Delegacia da Mulher? E uma segunda questão: o que é o projeto Homem Moderno? Que me parece que tem tudo a ver com a questão da Delegacia da Mulher, ou não? Sim, o meu coração até se enche assim, de emoção, Saudade. de saudade. Cáceres. Atenção, diretora da Polícia Judiciária Civil, doutora Judá, está querendo voltar para Cáceres, está com saudade. Eu acho que eu completei assim ali um ciclo da minha vida. Eu tenho muito orgulho do que vivi ali, eu tenho muita emoção ao lembrar. Fui muito feliz. E ali na delegacia, nós lutamos, né? Eu lutei para uma delegacia mais ampla, nós conquistamos para justamente aplicar esses projetos. É o que eu quero na delegacia também, no adolescente. Já estou correndo atrás para a implementação de alguns projetos ali. O balanço que eu dou é que a mudança de olhar das mulheres ali em Cáceres. Eu cheguei forasteira, né? Ninguém conhecia, a delegacia também não tinha esse porte justamente para a questão de local, de projetos, né? E as mulheres passaram a ter esse conhecimento do seu valor, passaram a denunciar. Eu cheguei na delegacia finalzinho de 2017, Delegacia da Mulher, e tinha 200 procedimentos, 200 e poucos registros de BO, de boletim. No ano de 2019, nós tivemos 800 procedimentos, então, assim, quadruplicou, né, o número, porque as mulheres passaram a procurar mais, quando elas viram que tinha uma resposta, que a equipe estava empenhada. A equipe passou a trabalhar com mais vontade, porque começaram a ver os resultados de mulheres procurando ajuda, de mulheres se sentindo representadas, mulheres buscando as medidas protetivas. Eu digo assim, eu tinha um investigador que ele era plantonista e ele chegava na sala de BO, de boletim, as mulheres da recepção, e falava: olha, qual é o seu caso? Eu comecei a chamar, falando: não é assim que atende. Chama num lugar reservado, leva para dentro da sala, pergunta, veja qual que é a situação, não exponha a mulher assim perante as outras pessoas. Este meu investigador, ele passou... Ele virou o meu melhor plantonista, a pessoa que atendia com maior qualidade. Ele queria resolver, quando ele pegava um caso, ele queria resolver, ele queria já aprender, ele comprava marmita. Então, assim, para as pessoas que estavam ali esperando, né, às vezes a pessoa vinha da área rural e ficava ali esperando, ele procurava, né, ajudar, enfim. Eu acho que o balanço que eu dou é que tanto os servidores quanto as mulheres passaram a ter essa conscientização da equidade no tratamento à mulher, né?
equidade no tratamento dos gêneros, né? E o projeto Homem Moderno, eu percebi que tinha muitos homens que me procuravam, porque às vezes eu dava entrevista lá e falava, o homem que quiser, né? Ele começou a se sentir também inserido ali na situação. Mesmo porque tinha um projeto junto com os Alcoólicos Anônimos, em que eu intimava todos os homens que eu verificava situações de abuso com álcool, que eu acredito que pelas análises que eu vi ali, que eu fiz ali, 80% dos casos tinham um pano de fundo ali, o abuso com álcool, tanto do homem quanto da mulher, principalmente do homem. Então eu comecei a intimar os agressores para comparecerem, né, nessas sessões que ocorriam na delegacia. Inicialmente começamos na quarta-feira, depois passamos para quinta-feira, às 17 horas. E aí, com a intimação, eles eram obrigados a participar e realmente nós conseguimos mudar a vida de algumas pessoas. Tiveram homens que resgataram sua família, emprego, me agradeceram, sabe? Então, assim, para mim foi um grande projeto. E o Homem Moderno, eu busquei fazer palestras para esses homens, conscientizá-los, só que eu procurava trazer outros homens para falar também. Porque a gente sabe que às vezes o homem falando para outro homem não é melhor. Eu me inspirei no projeto do Dr. Santana, é da minha turma ele, esqueci o nome, o sobrenome Santana, que ele era delegado ali de Várzea Grande e ele ele criou um projeto de papo de homem para homem. Papo reto. Papo de homem para homem, acho que é o nome. Aí eu me inspirei nesse projeto para também conversar com esses homens. E foi muito interessante entender o que eles estavam se passando. E a intenção era dizer, olha, as mulheres hoje trabalham, as mulheres precisam de apoio, as mulheres hoje não estão mais aturando certas condutas, então se atualize. Porque eu percebi que tinha muitos homens que trocavam de mulheres e a gente estava atendendo, ele reincidindo com outras mulheres. Eu falei, esses homens precisam entender que as mulheres não estão mais aceitando, elas estão tendo consciência. E as minhas carcerenses mais ainda, né? Então, eu tentei conscientizá-los ali. E também entender o que se passa na cabeça desses homens também. Foi muito interessante esse projeto. Bom, muito bom. Então tá, o assunto tá muito bom, a gente vai para um breve intervalo comercial, mais uma vez, e já a gente retoma esse bate-papo aqui com a delegada responsável pela DEA, Delegacia Especializada do Adolescente. A gente volta no instante só. Estamos de volta, você está assistindo ao programa Opinião. Olha só, rapaz, tem um recado importante, mas muito importante para você que se liga no futebol, né? Olha só, você sabia que o misto é o único representante de Mato Grosso no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino? Pois é. E a estreia acontece neste sábado com portões abertos. É a partir das 4 horas da tarde, no estádio Presidente Dutra, contra o Aliança de Goiás. Vamos todos ao Dutrinha apoiar as tigresas rumo ao acesso no Brasileirão. O futebol feminino vive um momento de grande crescimento no Brasil e o misto carrega a bandeira de Mato Grosso. Misto e Aliança, Série A3 do Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 4 da tarde, com a entrada gratuita no Dutrinha. Não perca, eu não vou perder por nada, eu vou lá, vou torcer para as tigresas, né? Parece até a música do Caetano Veloso, tigresa. Então, aí estão as nossas tigresas no treino, né? Elas vão estar aí enfrentando uma forte equipe lá de Goiás, o Aliança, mas eu sou muito mais o nosso misto feminino aqui, não é? Vamos torcer e fazer história também no futebol feminino aqui, nosso tigre, no caso, tigresa, né? Vou pedir para o glorioso Lourenberg Alves abrir o bloco de perguntas. Eu gostaria que a gente fosse mais rápido nas perguntas e respostas, já que temos esse pequeno e último bloco para a gente debruçar sobre alguns temas aí. Mas muito rapidamente, delegada, a senhora participou do 3º volume do livro Tratado Contemporâneo de Polícia Judicial.
com o tema Polícia Judiciária e parcerias com a sociedade. A senhora poderia falar rapidamente sobre a Polícia Judiciária e a parceria com a sociedade? Falei, na verdade, da polícia comunitária, né, que é importante essa parceria. Eu até dei palestra para os alunos, os delegados novos que chegaram há uns anos, que é justamente, o delegado que chega numa cidade, é importante que olhe para toda a comunidade e busque apoio, seja em faculdades, por exemplo, se tiver um local que tem uma faculdade, chame esses alunos que estão ali em formação para ser parceiro como psicólogo. Você pode ter apoio de psicólogos, pode ter apoio de atendimento jurídico, às vezes o delegado não consegue dar esse atendimento a todas as pessoas, e ter um suporte ali, né, de atendimento jurídico, buscar também parcerias para projetos, né, como eu consegui ali, a oficina profissionalizante, eu consegui parceria com o supermercado, que sempre doava produtos para nós, enfim. Nós não temos, o Estado, né, o governo não tem toda a condição de fornecer e fomentar todos os projetos, né? Então é importante que a Polícia Civil e o delegado busque parceiros para poder fazer além da sua função, né? Nós não podemos restringir a nossa atuação apenas no papel, na questão da prisão. Nós temos que pensar de uma forma que atinja temos que pensar em ações preventivas, né, para evitar a criminalidade, o aumento da criminalidade, e somente conseguimos através de projetos, na implementação de projetos. Doutora, eu quero uma avaliação sua sobre o sistema prisional para adolescentes. Ali tem o chamado Complexo Plumeri, e há muitos dizem, e eu também, de certa forma, compactuo com algumas opiniões, que ali não se melhora muita coisa, não se recupera muita coisa, o adolescente sai de lá pior do que entrou, não é? As causas são as mais variadas, a rebeldia em casa, típica da própria adolescência, mas aí quando você quando você apreende, não é? Você apreende um menor e coloca num local onde não se tem a estrutura adequada para que haja a recuperação, a ressocialização dele, especialmente no seio familiar, não é? A gente logo fica arrepiado porque sabe que não vai dar bom quando ele vai... Mas eu queria a sua avaliação. Eu estou dando aqui a minha opinião porque eu vejo muito... situação de pais que ficam em polvorosa quando o filho infrator, que comete os mais variados tipos de crimes, não é? Ele é apreendido. Eu queria que você avaliasse esse sistema, não é, aí, e se a senhora tem algum tipo de sugestão. Eu fui visitar, né, logo que eu cheguei ali na delegacia do adolescente, eu fui visitar ali o sistema socioeducativo. Eles estão fazendo uma grande reforma, mas o que já tem ali eu considero muito positivo e é digno de palmas. O que tem ali que é digno ali de palmas, tem todo atendimento médico, psicológico, a estrutura é muito boa, os locais, e ali tem uma piscina imensa, uma piscina olímpica, coisa mais linda, assim, tem quadra de esporte, e há um empenho muito grande. Até o secretário de Segurança Pública tem investido muito ali, a Secretaria, quer dizer, de Segurança Pública tem investido muito ali. Eu fiquei extremamente feliz em ver a situação como está ali. E eles vão ampliar, já está bem adiantado já a reforma, para atender de forma também adequada, né? O que eu vejo que o problema, assim, eu vejo que ali eles têm projetos, tá? Diversos projetos ali para os adolescentes que são os egressos, né? Aqueles que estão saindo também tem projeto para aqueles que saem. O que eu vejo o problema
é que vem da família, né? Só que a responsabilidade de todos, né? A sociedade tem, a família também tem, o poder público tem também essa obrigação de cuidar do adolescente. Mas a família, não adianta a gente implementar diversos projetos se a gente não trabalhar com a família, né? As famílias precisam ser trabalhadas no sentido que a gente percebe. O que eu percebi ali na delegacia do adolescente? Às vezes, o pai e a mãe trabalham ou o pai é ausente, né? E a mãe trabalha e deixa com o avô. Às vezes a avózinha não consegue acompanhar a evolução da mente de um adolescente. Então, é importante que toda a família se una para cuidar desse adolescente. Não deixar só com a avózinha, né, que está ali. Às vezes o idoso gosta de dormir muito, né? Não é que gosta, tem a necessidade, né, de dormir e acaba não observando ali, cuidando de forma eficaz do adolescente. Então, ou ele fica muito trancado em casa, daí vem a questão de fake news, bullying, né? Eles ficam ali no celular, pode acarretar suicídio, enfim, tem diversos fatores, diversas situações que podem acarretar pelo fato do adolescente ficar muito tempo em casa, trancado no celular. Isso não é saudável. Eu estou conversando com os pais a respeito disso, orientando, para se aproximar mais dos seus filhos, aqueles que ficam trancados. Não é saudável. Adolescente no quarto sozinho, horas, não é saudável. O adolescente tem que brincar, tem momentos para tudo, tem que diversificar as suas ações. E aquele adolescente que fica na rua. Então, se a família não tiver um apoio, não vai conseguir dominar um adolescente. Então, nós temos que, acredito que a Polícia Civil, todas as instituições devem investir na família, dando apoio, estrutura àquela família. Por exemplo, uma vizinha, alguém, ou até mesmo eu, enquanto delegado, verifico que o adolescente pode participar de um projeto social, faça um encaminhamento para que ele seja inserido em um esporte, numa arte, numa música, né, em algo que ele se identifique. E o adolescente, não adianta você só encaminhar, você tem que entender a realidade dele. E também chamar os seus amigos, que o adolescente gosta de estar em grupo. Ele só vai se ele se sentir importante naquele grupo. Por isso que eles são atraídos para o tráfico. Por quê? Ali eles sabem como chegar, a organização criminosa está sabendo chegar nesses adolescentes, atraindo e fazendo com que eles se sintam importantes. Então nós, Polícia Civil, socioeducativo, nós temos que olhar para o adolescente e atraí-lo. Primeiro, conversar de maneira saudável, verificar qual é a realidade daquele adolescente e fazer encaminhamentos apropriados, não simplesmente um papel que você faz, vai lá. Não, nós temos que conhecer a realidade desse adolescente, estudar o caso dele e encaminhá-los em projetos eficientes. Lorenberg. Delegada, no site do Detran, no dia 9 de março deste ano, as mulheres da segurança pública, a senhora foi uma delas, e a senhora chegou a dizer o seguinte: o que mais me encanta na profissão é o dinamismo de poder atuar no operacional, de aplicar projetos sociais, de atender vítima de forma humanizada, tentar resolver o conflito de maneira mais imediata possível. E aí vem a minha pergunta exatamente nessa última frase. Ocorreu algum caso, tanto com a senhora e com a equipe da senhora, em que não se foi possível aplicar ou ter o resultado de forma imediata? E o que dificultou essa resolução? Eu gosto de pensar, lembro das coisas boas, né? Eu tenho essa característica, mas já tive situação, por exemplo, lá em Cáceres, de uma mãezinha de 7 filhos, ela pediu medidas protetivas e retirou. Ela registrou boletins, tinha diversos boletins, ela não representava. E eu conversei com ela, falei para ela, tentei conscientizá-la, mas ela retirou e ela foi morta. Ela recebeu 8 facadas ali para mim, foi num domingo. Do jeito que eu estava em casa, eu saí para prender esse homem, consegui prendê-lo. Foi uma coisa assim, que me tocou muito, porque eu me senti, embora tanto empenho, sempre levei trabalho para casa, renunciei minha família, de certa forma, pelo trabalho, mas eu me senti muito fracassada naquele dia, porque eu não consegui salvar a vida daquela mulher.
E ele tinha levado, ela nem registrou essa quantidade, 23 vezes o filho contou quantas vezes ele levou essa faca, no fundo ele retirou faca no fundo da casa dela, para ameaça, e ela retirou. E ele atraiu dizendo que ia pagar a pensão naquele domingo, ele falou, vem aqui que eu vou pagar a pensão, e ali ele matou. Aquilo me tocou muito. E só que eu não posso, quando eu atuava nessa área, não podia obrigar uma mulher a manter uma medida protetiva, uma decisão dela, né, ou ela representar. Mas eu me senti um fracasso ali, porque eu não consegui salvar aquela mulher. Doutora, eu vou pedir outra avaliação sua sobre as nossas leis em relação ao menor, né? Em relação... Eu queria que você falasse um pouco da proposta de redução da maioridade, mas eu queria também que você dissesse o seguinte, que se isso significaria mudança brusca para melhor, se houver, não é... Quanto? 4 minutos para responder aqui a minha pergunta. Como que a senhora avalia isso aí? Se o problema está ali na legislação, o que é preciso ser feito para a gente dar um jeito nisso? Ou é educação mesmo que a senhora falou aí, enfim? Olha, é uma pergunta muito polêmica que eu prefiro não me posicionar, mesmo porque eu estou há um mês ali, eu vou completar um mês, eu preciso conhecer melhor os adolescentes. Eu conheço das mulheres, né? Trabalhei muitos anos, eu posso falar muitas coisas sobre a questão do feminismo, enfim, das mulheres. Agora, em relação à menoridade, eu ainda prefiro, para não dar uma opinião assim, sem técnica, né? Eu prefiro estudar melhor os adolescentes, entender melhor a realidade que se passa para eu poder falar sobre essa questão. Me desculpe. Não, claro que eu entendo, compreendo perfeitamente. Muito melhor você se amparar mais, mergulhar mais no universo para ter mais informações, né? Outra coisa que eu queria que a senhora fizesse, e aí não é uma pergunta, é um pedido, conversasse agora com quem está assistindo, especialmente com os pais de adolescentes, não é? Para que possamos, por meio deste seu conselho e também da conversa dos pais, ter mudança positiva no que a gente vê hoje aí nessa rebeldia e até nos atos criminosos, por exemplo. Queria que você conversasse, desse em 2 minutinhos, falasse com os pais, dando orientação sobre o que fazer para lidar com o filho. Me dá um sinalzinho, se eu passar. Eu queria falar para os pais se aproximarem mais dos seus filhos, conversarem mais com seus filhos. Não é porque estão separados que o homem não tem obrigação de sair com seus filhos, de ter uma atividade, de conversar, né? Assim mesmo as mães, conversem. Não pense que o filho, pelo fato do filho estar em casa, no celular, que ele está saudável, que ele tem uma vida saudável, que ele está longe, está distante de qualquer situação. Através do celular, ele pode estar praticando crime ou pode estar adoecendo ou doente com alguma situação emocional que esteja passando. E aquele filho que está na rua, tente atraí-lo, coloque em projetos, procure perto da sua casa, algum lugar, coloque em atividade. De jovens. Isso, ou igreja, ou esporte, aprender música. Música é interessantíssimo, resgata muitas crianças e adolescentes. Então é importante que você, pai e mãe, converse, mas estabeleça. Eu sei que adolescente, o que acontece? Os pais começam a ter dificuldade, quando os filhos entram na adolescência, os pais têm certa dificuldade de falar com seus filhos, né? Porque eles querem ficar distantes, eles se sentem adultos. Então é importante que não pense que porque o fato de ele estar distante, não querer falar contigo, seja algo que seja normal. Não é normal. Se aproxime, rompa essa barreira, atraia-o, porque se você não atrair, a internet vai o atrair, ou então a organização criminosa está pronto para puxar o seu filho. Então é importante, pai e mãe. Okay. Importante. Forte isso que ela falou aqui, ó. Cuide do seu filho, porque senão o tráfico vai cuidar dele, vai adotar ele. Aí vai ser tarde, pode ser tarde demais.
importante mais, tipo de... O doutor Guilherme teve aqui, o doutor Rui Guilherme falou algo, deu uma chalapada aqui que eu vibrei, sabe? Porque a conversa está em casa, educação, quem faz são os pais. Obrigado por ter vindo, não temos tempo para mais nada, só já sabe o endereço, não vai se perder de novo, da próxima vez a gente proseia mais aqui. Obrigado. Fiquei muito emocionada, obrigada pelas perguntas, ele fez perguntas que me emocionou muito, me fez lembrar da história, né? Enfim, e eu agradeço aqui, também as perguntas também que o senhor fez, obrigada pela oportunidade. Satisfação, viu? Tudo de bom, caríssima. Lorenberg, então? Até amanhã. Amanhã com o Juca do Guaraná, deputado estadual, marcado com ele, às 7h30 da noite, ao vivo, no seu programa Opinião na TV Pantanal. Se cuida, até lá, fica bem, fica com Deus também.